Nosso assunto de hoje é adição com números inteiros. Lembrando que os números inteiros são todos os números positivos, o zero e todos os números negativos. Primeiramente, vamos ver a adição com números inteiros de mesmo sinal. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Ou seja, nós somamos os números e repetimos o sinal. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo neste torneio? Nessa situação, devemos calcular mais 4 mais 5, o que pode ser feito mentalmente, mas vamos primeiro representar esse cálculo na reta numérica. Então, na reta numérica, a partir do ponto associado ao zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. Depois, a partir do ponto associado ao mais 4, fazemos um novo deslocamento de 5 unidades no sentido positivo. O deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Então, mais 4 mais 5 é igual a mais 9. Ou seja, somamos os módulos dos números e repetimos o sinal positivo. Exemplo 2. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Então, vamos calcular menos 2 mais menos 4. Na reta numérica, a partir do ponto associado a zero, fazemos um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo. A partir do ponto associado ao menos 2, fazemos um novo deslocamento de 4 unidades no sentido negativo. O deslocamento total foi de 6 unidades no sentido negativo. Então, menos 2 mais menos 4 é igual a menos 6. Essa equipe perdeu ao todo 6 pontos. Ou seja, novamente somamos os módulos dos números e repetimos o sinal, que agora é negativo. Agora vamos ver a adição de números inteiros com sinais diferentes. Quando adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem. Em outras palavras, diminuímos o módulo dos números e colocamos o sinal do maior número. Vejamos os exemplos. Exemplo 1. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu 6 andares. Em qual andar o elevador parou? Então, nesse caso, vamos calcular menos 2 mais 6. Utilizando novamente uma reta numérica, a partir do ponto associado ao zero, deslocamos 2 unidades no sentido negativo. Depois, a partir do ponto associado ao menos 2, deslocamos 6 unidades no sentido positivo. O deslocamento total foi de 4 unidades no sentido positivo. Então, menos 2 mais 6 é igual a mais 4. O elevador parou no quarto andar. Então, nesse caso, diminuímos o módulo dos números e colocamos o sinal do número maior, que no caso foi positivo. Vejamos outros exemplos. Menos 16 mais 20. Sinais diferentes, diminuímos e colocamos o sinal do maior. 20 menos 16 é 4 e o sinal do maior é mais 4, onde 4 foi a diferença entre os módulos dos números e o sinal positivo, porque mais 20 está mais distante de zero do que menos 16. Prevalece o sinal do número maior. Outro exemplo, menos 100 mais 42. Novamente, sinais diferentes. Diminuímos e colocamos o sinal do maior. 100 menos 42 é igual a 58. Sinal do maior é o negativo de 100, igual menos 58.
onde 58 é a diferença entre os módulos dos números, e o sinal é negativo, pois menos 100 está mais distante do zero do que mais 42. Vamos fazer a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Os números inteiros positivos são também números naturais. Podemos, por exemplo, escrever mais 4 ou simplesmente 4. Dessa forma, a expressão mais 9 mais 11 tem o mesmo significado que 9 mais 11. Observe também que mais 10 mais menos 15 tem o mesmo significado que mais 10 menos 15. Menos 8 mais 10 tem o mesmo significado que menos 8 mais 10. E menos 6 mais menos 15 tem o mesmo significado que menos 6 menos 15. Por último, veremos as propriedades da adição de números inteiros. A primeira propriedade: a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, mais 3 mais 5 é igual a mais 8, e mais 8 pertence aos inteiros. Menos 7 mais menos 3 é igual a menos 10, e menos 10 pertence aos inteiros. Mais 11 mais menos 8 é igual a mais 3, e mais 3 pertence aos inteiros. Mais 7 mais menos 13 é igual a menos 6, e menos 6 pertence aos inteiros. Segunda propriedade: a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Então, mais 11 mais menos 9 é igual a mais 2, ou menos 9 mais 11 é igual a mais 2, ou seja, mais 11 mais menos 9 é igual a menos 9 mais 11. Esta é a propriedade comutativa. Terceira propriedade: associando-se em parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Menos 8 mais menos 2 mais 7, associando menos 8 com mais 2, obtemos menos 10 mais menos 7, que é igual a menos 3. Menos 8 mais menos 2 mais 7, associando o menos 2 e o mais 7, temos menos 8 mais 5, que é igual a menos 3. Essa é a propriedade associativa. Quarta propriedade: o número zero é o elemento neutro da adição nos inteiros. Então, mais 8 mais zero é igual a zero mais 8, que é igual a mais 8. Menos 7 mais zero é igual a zero mais menos 7, que é igual a menos 7. Essa é a propriedade da existência do elemento neutro. Observação: além dessas propriedades da adição, que também são válidas para o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros apresenta uma nova propriedade, a existência do elemento oposto. Então, menos 8 mais 8 é igual a zero. O menos 8 é o elemento oposto ou simétrico do mais 8 e vice-versa. Mais 13 mais menos 13 é igual a zero. O mais 13 é o elemento oposto ou simétrico do menos 13 e vice-versa. A soma de dois números opostos é igual a zero. Agora, iremos aplicar o que vimos nesse vídeo nas atividades. Bons estudos e espero a devolução de vocês.